Eu quero começar essa mensagem hoje contando uma história que aconteceu comigo. Eu e a Nenê, a gente foi ali para o Shopping Iguatemi e o Lucas, ele tinha mais ou menos 3 anos, acho que 3, 4 anos de idade. Acho que era 3 anos, mais preciso. E aí a gente foi ali, eu, a Nenê e mais 2 cunhados meus, e fomos ali, já estava próximo de fechar o Iguatemi, e aí eu pedi para os meus cunhados cuidarem do Lucas, enquanto a gente ia terminar uma compra. Eu disse, dá uma olhadinha no Lucas, a gente vai ali e volta já. E aí, quando a gente voltou, tá certo? A gente demorou lá uns 20 minutos, 30 minutos. Quando a gente voltou, cadê o Lucas? Aqueles cunhados abençoados. E a gente chega para ele e pergunta assim, cadê o Lucas? Aí um olhou para o outro, cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Gente, foi uma loucura. E o pior, o shopping estava fechando. As lojas estavam fechando. E aí a nossa cabeça começou a ficar maluca. E aí eu fui lá fora e procurei, rodei, corri, cadê o Lucas? Nada nem dentro, e procurando Lucas e nada. E as lojas fechando e aquela confusão. E a gente passou uns 30 minutos procurando o Lucas. De repente, já tudo fechando no Iguatemi, de repente a gente escuta um som dizendo, atenção, os pais de Lucas, por favor, venham para a loja tal, se dirijam à loja tal, o seu filho está lá. A gente correu para lá, o Lucas não sabia, ele não dizia o C, ele dizia Lutas. E eu não sei como é que ele, né? Como é seu nome? Então ele deve Lutas, né? Enfim, a moça, né, estava fechando, a gerente estava fechando a loja, e o Lucas estava escondido, brincando de esconde-esconde, atrás de umas roupas, e estava lá sentado, escondido atrás de umas roupas. Ia passar a noite toda lá, né? Gente, a experiência de perder uma criança é terrível. É terrível. A minha filha, lá nos Estados Unidos, também teve a experiência de perder as filhas dela, e elas estavam escondidas debaixo da cama, até a polícia ela chamou, né? Loucura, e as duas perceberam que a mãe estava procurando, ficavam caladinhas e bem escondidas, e ela chorando, passando a casa toda. E aí quando ela perguntou, minhas filhas, por que vocês fizeram isso? Eu disse, eu tive medo. Quase matava. Mas tem uma história na Bíblia de um casal que perdeu também o seu filho. E eu acho interessante essa história. E o título da minha mensagem é Esqueceram de Mim. Lucas capítulo 2, verso 41 a 49. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quem são aqui os personagens José e Maria? Quando Jesus completou 12 anos de idade, no 42, eles subiram à festa, Jesus e Maria, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, diga comigo, gente, 3 dias. Depois de 3 dias o encontraram no templo. Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. A história de José e Maria é interessante. Se José e Maria, eles perderam Jesus, pode acontecer comigo e com você.
Você precisa ouvir isso de novo. Gente, José e Maria perderam Jesus. Se aconteceu com José e Maria, pode acontecer com Costa Neto e Nenê. E aqui a gente vai separar. Estão comigo, gente? Preste atenção aqui, vocês são inteligentes. Você que está online, os internos aí, agentes, vocês são inteligentes. Nós vamos separar aqui o Jesus. Nós vamos separar aqui o Jesus Senhor, estão comigo? O Jesus Senhor, e nós vamos separar aqui o Jesus criança, menino. O Jesus menino, daqui a pouco eu vou falar. Perder Jesus pode acontecer com qualquer pessoa. Diga comigo, se aconteceu com José e Maria. Vamos lá, gente, se aconteceu com José e Maria, pode acontecer comigo. Pode acontecer comigo. A gente pode estar numa jornada, a gente pode estar com os amigos, a gente pode estar em uma caminhada, a gente pode estar vindo de uma festa, a gente pode estar andando, a gente pode estar em uma situação que a gente pensa que está com Jesus, mas na verdade a gente perdeu Jesus. O problema é esse, gente. E que é a primeira coisa que eu quero falar com você. E o que é perder Jesus? E quais as consequências disso e algumas coisas que eu quero estar compartilhando com você. Primeiro, perder Jesus é quando pensamos que estamos com Ele. Perder Jesus, a primeira coisa, eu perco Jesus quando eu penso que eu estou com Ele. Mas na verdade, eu não estou. Se você vai olhar no texto, o texto diz assim, no 44, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. O dia todo. Perdemos Jesus quando pensamos que estamos com Ele. E o que é que significa pensar que está com Jesus? É quando minha intimidade, meu relacionamento com Ele é de ouvir falar. Eu penso que eu estou com Jesus. Por quê? Porque eu venho para a igreja. Glória a Deus, você veio para a igreja. Graças a Deus você está assistindo online. Ei, você é feliz. Interno, hoje você é escolhido para assistir online. Você é agente, pode ser que você esteja trabalhando, mas você está ouvindo, e eu tenho certeza que a palavra vai entrar no seu coração. Ei, sabe quando é que a gente perde Jesus? Quando a gente pensa que está com Ele, mas na verdade, Ele não está conosco. E aí, que tipo de relacionamento é esse relacionamento que pensa que está com Ele? É o relacionamento que a gente canta as músicas de Jesus, gosta das músicas de Jesus, gosta da igreja que tem Jesus, gosta de andar com gente que tem Jesus, gosta até dos filmes sobre Jesus e pensa que tem Jesus. Ei, gente, nós precisamos decidir hoje não apenas pensar que eu tenho Jesus, mas ter a convicção de que Jesus está comigo e que eu estou possuído por Ele. Deixa eu falar uma coisa para você, por favor, vá comigo no livro de Mateus, Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Olha o que aconteceu com João Batista. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 1, e eu vou ler 4 versículos. Vocês estão comigo, gente? Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhes perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Diga comigo, ouvir e ver. Vamos lá, gente, ouvir e ver. O que acontece? E quais são os sintomas de que eu e você perdemos Jesus? É quando nós pensamos. E o que é
pensar que está com Jesus, é quando meu relacionamento com Deus é do ouvir falar. Ouvir falar. Gente, vocês estão comigo aqui? O que aconteceu com João Batista? João Batista, ele foi anunciado, a vida de João Batista, ele veio ao mundo, presta atenção aqui. João Batista veio ao mundo com uma missão, anunciar Jesus. A missão de João Batista foi anunciar Jesus. Ele foi levantado, primo de Jesus, foi levantado. Eu tenho prazer nele. Ele é a minha alegria. João Batista viu o Espírito Santo materializado em forma de pomba. Ei, gente. João Batista sobre Jesus, o que acontece? Ele, João Batista, quando ele viu Jesus, disse: esse é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de calçar a sandália dele. Importa que ele cresça e que ele diminua. Mas o que aconteceu com João Batista, aqui descrito por Mateus, que em determinado momento da vida dele, ele duvida de quem Jesus Cristo é? Diga comigo, se aconteceu com João Batista. Vamos lá, gente, se aconteceu com João Batista, pode acontecer comigo. A conversa hoje aqui, gente, é dizer o seguinte: ei, você não pode ter um relacionamento com Deus onde a tua comida de Deus, ou seja, a tua vida de oração, a tua busca com Deus, a tua leitura da palavra, a tua sede por Deus, é algo lá do passado. A gente perde Jesus quando nos alimentamos de Jesus de comida antiga. E a comida de ontem não enche a minha barriga. Gente, quando é que a gente perde Jesus? Quando o meu relacionamento, ele é apenas uma inspiração dos outros. Ei, a experiência que o Paulo tem de Jesus me inspira, me motiva, mas a experiência dele não pode me transformar. A experiência do Fernando e da Tiffany pode me inspirar. Pastor, foi maravilhoso esse texto da Bíblia, pode me inspirar. O meu testemunho pode inspirar você, mas eu e você só seremos transformados quando nós tivermos a nossa experiência com Deus, quando o meu alimento for diário, quando a minha busca com Deus for todos os dias, quando a minha sede por Deus for de hoje, e começa hoje, eu me alimento hoje, e amanhã eu vou buscar de novo, amanhã eu vou orar de novo. Hoje eu orei, eu li a Bíblia, eu busquei a Deus, amanhã eu vou buscar a Deus, porque a gente começa a perder Jesus quando a gente pensa estar com Ele. Mas não é pensar, é ter a certeza, porque eu escuto o Senhor, porque eu vejo o Senhor, porque Ele fala comigo, porque Deus é real na minha vida. Quando você vai ver Jó, no capítulo 42, no verso 5, a história de Jó é interessante, maravilhosa. E ele pensava que conhecia Deus, ele pensava que tinha intimidade com Deus, mas ele revela nos últimos as últimas palavras dele, do livro que leva o nome dele, Jó 42:5. Jó 42:5. Olha, em outra tradução ele diz o seguinte: olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Presta atenção, gente. Mas agora os meus olhos te viram. Noutra tradução: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, Senhor, o meu coração, meus olhos te veem. E, gente, é isso que vai mudar a minha vida. É isso que vai mudar a minha vida. Se aconteceu com José e Maria, no sentido de perder o menino, pode acontecer comigo no dia a dia hoje. Ei, essa história está registrada para mim, para você, não apenas no sentido de família, mas no sentido espiritual. Ei, gente, quem sabe é essa a causa da sua frieza, é essa a causa dos seus problemas, é essa a causa porque você pensa que tem Jesus, você pensa que Ele está com você, mas na verdade a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus é seco. Quando é que a gente perde Jesus? Quando a gente entende essa diferença,
quando andar com Ele não é estar com Ele. A gente perde Jesus. Quando? Quando eu penso. Ei, gente, não é quando eu penso, não. É quando eu tenho uma certeza de que Ele está comigo. Quando eu vejo Deus na minha vida. Quando eu me alimento dEle na minha vida. Quando o meu SMD, né? Meu momento com Deus, seu momento com Deus, foi aquele momento, meu momento com Deus. Mas também, quando é que a gente perde Jesus? Gente, quando eu entendo que existe uma diferença entre andar com Ele e estar com Ele. Deixa eu mostrar essa história interessante. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto. Vocês ainda estão comigo, gente? 13 a 16 diz o seguinte, 24, 13 a 16. Anota esse texto. Naquele mesmo dia, aqui o contexto desse texto, olha aqui, gente, o contexto desse texto é: Jesus ressuscitou, Ele ainda não tinha revelado para os seus discípulos, Ele ressuscitou, e aí Ele tem um encontro com esses discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas o 16, o que é que ele diz, gente? Vamos ler juntos? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E aí eu pulo para o 25, e aí depois ele começa a contar o texto. Vale a pena depois você ler esse texto. Mas no 25 ele diz assim: e ele, Jesus, lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando é que a gente perde Jesus? Quando a gente pensa, está com Ele. Pensar não transforma a gente. No sentido de, o que transforma é o meu relacionamento com Deus íntimo, minha experiência pessoal com Jesus, meu encontro com Ele todos os dias. Mas também, quando eu percebo que andar é diferente de estar com Ele. Gente, nesse texto vocês entenderam muito, vocês entenderam muito bem. Jesus chega e tem 2 discípulos, e ele se aproxima, e a Bíblia fala que os olhos, não é? Os olhos deles ficaram impedidos de reconhecer Jesus. E aí, nem sempre andar com Jesus significa estar com Jesus. E qual é a diferença, gente? Jesus dá a dica. Jesus dá a dica. Andar com Jesus e estar com Jesus é necessário eu me apressar a entender sobre Jesus e me apressar a crer em Jesus. Gente, vocês estão entendendo? Estão escutando mesmo? Vocês estão tão calados hoje, estão tão educados, estão bem comportados. Jesus dá a dica, quando Jesus começa a falar com ele, gente, você vai ver em outra tradução, Jesus anda quase 12 quilômetros, 11 quilômetros Jesus anda com eles, e eles não perceberam quem Jesus Cristo era. Se você vai ver no texto, depois de muito tempo, no verso 30, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E gente, sabe quando é que a gente perde Jesus? Quando a gente se acostuma com as migalhas.
Quando a gente se acostuma com as migalhas. Jesus estava com ele lá, mas eles não aproveitaram. Ei, gente, não aproveitar Jesus é querer das migalhas de Jesus, as migalhas de Deus. Deus tem coisa grande para você, Deus tem vida para você, Deus tem promessas para a sua vida. Ei, gente, mas eu preciso me apressar, eu preciso desejar, eu preciso tomar uma decisão da minha vida. Jesus disse assim: sabe por que vocês não conseguem entender? É porque vocês demoram muito a entender, vocês demoram muito a crer. Ei, quando é que você vai decidir entregar a tua vida para Jesus? Quando você vai decidir realmente ter um relacionamento profundo com Deus? Ei, vai fazer quanto tempo que você escuta, mas você fica efêmero, você fica em lugares. Ei, Deus está te convidando hoje para ter um relacionamento profundo com Ele, porque quando eu me apresso, Senhor, eu quero, eu desejo, Senhor meu Deus, eu decido crer, eu me lanço diante de o que é que você está esperando? O que é que você está esperando? Não, pastor, assim, eu ainda estou pensando, porque sabe de uma coisa, eu só gosto de tomar uma decisão com Jesus bem pensada. Cuidado, pode não dar tempo. Assim, pastor, eu estou examinando a igreja, ei, pare de examinar a igreja. Não é sobre igreja que nós estamos falando, nós estamos falando de relacionamento com Jesus. E pastor, por que você afirma com tanta convicção de que Deus fala comigo? Porque toda vida que você vem para a igreja, toda vida que você escuta sobre Jesus, toda vida que você canta os cânticos, toda vida que você escuta a palavra de Deus, algo arde no seu coração. Tem algo ardendo no seu coração. Isso é um aviso de Deus. Ei, filho, ei, se apressa em entender, se apressa em compreender, se apressa em entregar-se, se apressa em crer, se apressa a se aprofundar, se apressa a decidir, se apressa a se entregar para Jesus. Porque perdemos Jesus quando achamos que é a mesma coisa, andar com Ele. Ei, gente, e aqui a gente viu que andar com Jesus não significa estar com Jesus. Andar com Jesus não significa, andar com Jesus não significa estar com Jesus. Os olhos dele estavam impedidos, e Jesus falou: por quê? Porque vocês custam em entender e demoram em crer. Terceira coisa, quando é que a gente percebe que perde Jesus? E o que é que acontece quando a gente perde Jesus? Quando a gente perde Jesus, a gente perde parâmetros. Parâmetros. Podemos estar na jornada, podemos estar com os amigos, podemos estar até vindo de uma festa. A festa foi maravilhosa, que ambiente gostoso, quanta alegria. Mas perder Jesus é perder parâmetros. É a mesma coisa de ser inimigo. Pensar diferente é como se fosse inimigo. E quanto mais eu experimento momentos como esse da política, mais a gente começa a perceber o nosso coração. Vamos falar dos outros não, gente, vamos falar da gente. Quanto mais esse ambiente político se acende, mais a gente começa a conhecer quem nós somos. Porque parece que a gente perde os parâmetros dos princípios de Deus. Livro de Atos, capítulo 10, verso 28, Deus fala para Pedro: Pedro, não chame ninguém impuro ou imundo. Mas parece que essa página é arrancada da Bíblia nesse período eleitoral. E aí o candidato é santo, o outro é o quê? É demônio, é cachorro, é praga, vai para o inferno. Aí daqui a pouco, esse aqui vira o que era o inferno, vira agora o santo. Ele é bom, ele é maravilhoso. E da boca da gente. Ei, gente, agora aqui eu estou chamando a atenção para a gente, viu?
quantas coisas a gente se revela justamente na política. Porque a gente não consegue. Por quê? Porque a gente perde Jesus. Sem Jesus, a gente perde parâmetros. Por quê? Porque se a gente está cheio de Jesus, a gente vai amar os diferentes. A gente vai dar abertura ao quê? Ao diferente. A gente vai dar abertura ao quê? Ao contraditório. A gente vai amar quem é diferente da gente. A gente vai amar mesmo assim qualquer pessoa, gente. Quando a gente perde Jesus, a gente perde parâmetro. Mas também quando a gente perde Jesus, a gente perde valores. Ei, pastor, como é que eu sei que eu perdi Jesus? Olha para a tua vida. Dá uma olhadinha para o teu coração. Quais são os valores que tem no teu coração? O que é que você valoriza? O que é importante para você? O que você realmente dá importância? Gente, quando a gente perde Jesus, a gente perde o gosto pela presença dEle. A gente perde o gosto pela palavra. A gente perde o gosto pelaquilo que Ele gosta. A gente perde o gosto por gente. A gente perde o sabor pela vida. E aí, muitas vezes, quando a gente perde Jesus, fica complicado, porque para eu encontrar Jesus, eu preciso refazer o caminho da jornada. Vocês estão entendendo, gente? A minha pergunta para hoje aqui para você é assim: será que realmente eu tenho Jesus na minha vida? E será que eu me perdi nessa jornada? Eu quero terminar dando uma palavra para os pais aqui. Cadê os pais presentes? Levanta a mão, os pais presentes aqui. Cadê os filhos presentes? Levanta a mão aqui, os filhos. Então aqui é uma palavra para os pais e para os filhos. Aí eu quero falar com você online, eu quero falar com o pessoal interno. Tem pais aí, tem filhos aí, os agentes voluntários aqui. Eu falei do Jesus Senhor, Salvador. Eu falei quando é que a gente perde Jesus, o Senhor Salvador na nossa jornada. Mas aqui uma palavra para os pais. Ei, gente. Eu oro para que você, pai, responsável, talvez você não esteja pai, mas seja uma tia que tem responsabilidade com seu sobrinho, uma avó que ainda tem influência com seus filhos, com seus netos, quem sabe alguém, você da sua família. Deixa eu te falar uma coisa, gente, meus filhos já são grandes. E a minha experiência com um pai é saber que por mais que a gente crie os nossos filhos, eles vão decidir o que eles querem. Eles vão decidir o que eles querem. Mas quando eu olho essa história, a beleza de perder os nossos filhos, a gente vai procurar. E eles vão estar onde? Justamente no melhor lugar, na igreja. Quando José e Maria perderam Jesus Cristo, eles foram atrás de Jesus. Foram 3 dias, ele disse: você me deixou aflito, ei filho, o que você fez com a gente? A gente estava aflito, nós estávamos desesperados. Mas Jesus Cristo foi encontrado na igreja. Eu oro para que nós pais, às vezes a gente se perde, às vezes a gente esquece, às vezes passa. Ei, gente, por mais que cuidado nós pais tenhamos, às vezes a gente se perde os nossos filhos. Mas eu oro para que a nossa educação, desde criança, dos nossos filhos possam vê-los dentro da igreja. Agora eu quero falar para os filhos. Cadê os filhos? Levanta a mão. Vou falar uma coisa. Na tua jornada, na tua caminhada, nas suas decisões, você pode até se perder. Você pode até fazer decisões, tomar decisões erradas. Mas deixa eu falar uma palavra para você. Que a igreja seja o lugar onde você seja encontrado.
que seja a igreja o lugar onde você vai ser encontrado. Mais uma vez, você jovem, adolescente, nas suas decisões, eu oro, eu peço a Deus isso, que na tua jornada, você se encontra perdido, e você vai dizer assim, onde é que eu posso me encontrar, onde é que eu posso ser recebido, onde é que eu posso ser amado, onde é que eu posso ser encorajado, onde é que eu posso, do jeito que eu estou, eu oro, para que você levante os olhos e perceba que a igreja é o lugar onde você vai ser encontrado. Está triste? Venha para a igreja. Está chateado? Venha para a igreja. Está cheio de pecado? Venha para a igreja. Está completamente, pastor, estou na lama. Venha se limpar na igreja. Venha tomar um banho na igreja. Venha se encorajado na igreja. Porque tem coisa, gente, que só acontece na igreja. Tem coisa que só acontece na igreja. Quando eu olho para a minha vida, eu posso perceber que isso fez toda a diferença na minha vida. Foi na igreja onde eu encontrei, foi na igreja onde eu pude cair. Foi na igreja onde eu encontrei um colchão para cair. Foi na igreja onde eu encontrei pessoas para me abraçarem. Foi na igreja. Minha adolescência, minha vida foi na igreja. A história boa sobre esqueceram de mim é que, por mais que a gente possa ter o sentimento de que eu posso perder Jesus, olha a notícia boa, olha aqui para mim. A notícia é boa e eu quero terminar essa mensagem assim. A notícia boa é que, por mais que eu venha ter um sentimento que eu perdi Jesus, a notícia é boa. Jesus nunca vai deixar que a gente se perca dele. Nunca Jesus Cristo vai deixar que você se perca dos olhos dele. Ele vai sempre te amar, ele vai sempre investir na tua vida, ele vai dar o jeito. Você não tem ideia do amor de Deus pela tua vida. Deus vai te atrair, Deus vai dar um jeito, Deus não vai deixar você longe dele. Pode até você achar que perdeu Jesus, mas Jesus não perdeu você. Jesus não perdeu o controle da tua vida. Jesus não perdeu o amor por você. Jesus não perdeu a esperança em você. Jesus, ele, na visão de Jesus, você não é um acidente, você não é um problema, você continua sendo amado por Deus, você continua sendo a pessoa mais especial para ele. Por mais que no seu caminho você tenha feito besteira, Jesus Cristo continua te amando. Você pode se levantar e dar glória a Deus. Amém, gente? Dá glória a Deus.